A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, finalmente começamos a atar as pontas soltas. Fogo, finalmente! A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos à Cabeça do Ned rumo ao trono. Eu sou o Manuel Reis. Como tem sido habitual nesta série de episódios que estamos a fazer antes da estreia da última temporada de Game of Thrones, tem comigo a Marta Gomes da Silva. Alô. E isto está quase. Faltam, quando este episódio sair, vão faltar 10 dias, se não tenho erro. Pronto, é assim. Está bem, pareces muito conformada com isso. Não estou com grande entusiasmo. Mas... A sério? Sim. Então, porquê? O que é que te leva a não ter entusiasmo? Tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo para me preocupar com a série agora. Depois mais logo. Mais quando estiver no ar? Sim. Eu acho que é essa a sensação geral ainda, de uma forma geral, com os fãs. Passou-se tanto tempo também e sinceramente não estou assim tão empolgada para o... Para o final? Sim, quer dizer... Mas não quero começar já a bater no ceguinho. Sim, calma Marta, calma. Temos algumas coisas para falar. Vamos ao principal motivo destas séries. Temporada a temporada nós revimos a série. Eu revi com algum gosto. A Marta deu-se a esse trabalho. Acho que se já ouviram os episódios anteriores, percebem porque é que eu estou a dizer isto desta forma. Esta semana, temporada 6, foi muito sinceramente para mim foi uma temporada de viragem. Estávamos a falar em off, para mim acho que representa o fim do segundo ato desta série. Em que o primeiro, para mim é mais a primeira temporada. Sim. Esta temporada é também uma temporada em que já se libertam muito das amarras dos livros, porque já não têm grande material para adaptar. Aliás, é nesta temporada que ultrapassam o conteúdo que tinham dos livros, até as histórias, porque há histórias que não adaptaram na série que não podem voltar atrás. Já não há como. Sim. Sem ter 100% de certezas, creio que o arco do Jaime é o último a soltar-se dos livros. E é nesta temporada que o Jaime até agora ainda estava a seguir algum material dos livros e é nesta temporada que abandona. Pronto. Sim, até o Bran também era tinha umas cenas soltas do seu treino. Muito soltas, porque o próprio Bran logo muito cedo divergiu o caminho que ele seguia nos livros. Portanto, a abordagem ao Bran, ainda que com alguns pontos em comum com os livros, não foi assim tão fiel. O Jaime ainda foi um dos poucos mais ou menos fiel até ao fim. E aqui, pronto, é nesta temporada que se liberta completamente. Eu num dos episódios anteriores disse que estava a gostar, acho que foi no anterior até, disse que estava a gostar da história da Arya em Bravos. E realmente, desta vez, gostei mais. Acho que a série... Ok, é uma série que se vê semanal. Acho que parte do agrado que tenho pela série é por ser ainda semanal e por não lançar todos os episódios de uma vez. Acho que é uma forma... Muito sinceramente, acho que é uma melhor forma de vender o peixe. Acho que é uma melhor forma de criar expectativa em vez de lançar todos os episódios de uma vez. E acho que a série não seria tão grande se tivesse lançado os episódios todos de uma vez. No entanto, esta história da Arya, agora ver tudo de uma vez, conseguimos criar uma história mais coesa, espectador. Mas esta história da Arya podia ter sido facilmente condensada numa temporada. Facilmente. Sim. Eu continuo a achar que a história da Arya se perdeu demasiado tempo. Esticou-se demasiado. Eles esticaram numas coisas para depois precipitarem outras que não fazem sentido. Portanto, a Arya teve demasiado tempo a ser explorada, a história dela em Bravos. Sim. Podiam ter simplificado. Há muitas situações de... acho que um dos principais erros da produção de Game of Thrones foi ter-se querido agarrar tanto aos livros em termos de distribuição da história.
Não necessariamente em adaptação direta do material fonte, mas em termos de distribuição da história pelas temporadas. Sim. Acho que foi um dos principais erros. Há muitas situações que podiam ter sido, até para bem da série, melhor exploradas. Lá está, já falámos disto, informação que se perdeu ao longo das temporadas e que depois vemos alguma referência e pois é, está bem. E já não ligamos tanto e até são informações dramáticas e que podem mudar a perspectiva. Mas houve também, quer dizer, é uma série com muitos anos, não é? 8 anos é uma idade saudável, sim. E, quer dizer, por exemplo, tens séries como Friends. Durou 10, sim. Mas em que o facto de se ter passado tanto tempo desde a primeira até a última, como há muito repescar de eventos, tu não sentes tanto esse gap de conhecimento que se vai desvanecendo ao longo das temporadas, não é? Tu tens sempre presente. Aqui, e não é só isso, Friends é uma série mais formulaica também, não é? Pronto, mas a questão é que eles aqui esticaram tanto algumas coisas que tu te foste esquecendo. E com menos personagens. Também. Tudo bem, mas eles aqui vão matando as personagens, portanto vai dar ao mesmo. Posso dizer, 2 das melhores séries de sempre, das que são consideradas as melhores séries de sempre, Sopranos e Breaking Bad, têm ambas 6 temporadas. Claro, o AMC tentou ali separar ou as últimas 2 ou a última temporada em 2 para concorrer a mais prémios. Mas efetivamente são 6 temporadas cada uma. Não estou a dizer que Game of Thrones se esticou demasiado em número de temporadas. Sim, mas a questão é o tempo que perderam a explorar determinados tópicos. Para se manterem também agarrados à distribuição dos livros. O que não tem, quer dizer, não tinha que acontecer assim. Eles podiam ter acelerado e retardado determinados plots para manter um ritmo se calhar mais saudável, não é? Tens o caso da Daenerys, tens o caso da Arya. Aliás, eu falar disto em segundo ato, em final de segundo ato, se separarmos a série em atos, para mim o primeiro ato é a primeira temporada, o terceiro ato, obviamente, são as últimas 2, o que faz com que o segundo ato tenha segunda, terceira, quarta, quinta, sexta temporada. São 5 temporadas. Acho que é demasiado para... Eu acho que é demasiado para algumas personagens e não foi tempo suficiente para outras. Sim. Falámos há bocado da morte do Ned Stark, que foi despachado na primeira temporada, mas também aí não tenho grande oposição. Não, mas por exemplo, tu tens personagens como a... Aliás, dentro da mesma personagem tens aspectos que foram demasiado trabalhados e aspectos que não foram trabalhados o suficiente. E a Arya é um bocadinho um caso desses. Porque a evolução dela e em parte da irmã também não é propriamente plausível. Só acho que assistimos melhor, acho que o espectador consegue acompanhar de uma forma melhor a evolução da Sansa ao longo das temporadas do que da Arya propriamente. Porque tu vês a Sansa a fazer muita coisa, mas esta 6ª temporada tem algumas incongruências a nível da Sansa também. Aliás, é o mesmo tipo de incongruência que há com a Arya. Coisas que não... a cena em que cada uma delas mata ou assiste a uma morte. O final da cena em si, o encerrar de cena, é feito mais ou menos da mesma maneira. Ou a ideia é a mesma, que é um zoom out da cara delas, em que elas esboçam um pequeno sorriso. Ok. E isso não... Eu acho que não faz muito sentido para a personagem, percebes? Porque o que passa é que de repente são sádicas, vingativas e elas não são assim, não é? Depende. Eu, no caso da Sansa, eu não acho que ela seja sádica nem vingativa. Muito sinceramente, acho que não dá essa ideia. Acho que é uma pessoa que passou por muito. Mas uma pessoa que passou por muito não sorri daquela maneira a ver o Ramsay ser completamente estrelhaçado pelos cães. A ouvir. Ela ainda viu. A questão é que ela ainda viu, sim. Nós também, quando revi o episódio, eu já não me lembrava que ainda se via o ataque do cão à cara do Ramsay. É que tu ainda vês isso. Eu acho que para a Sansa, se calhar até certo ponto, fazia muito mais sentido que ela não tivesse feito aquilo sozinha e que, tudo bem, mantivesse aquela compostura, mas que no último momento virasse a cara e escondesse a cara no ombro de alguém, mesmo do próprio Jon. Até podia ser o Jon Snow a estar ali com ela. Eu acho que era importante a presença dela, mas ela não é assim tão
forte. Ou tão... Aquilo é vingança, percebes? É muito vingança. E a Sansa não é... Ou, pronto, pelo menos não deveria ser. E não deveria ser tão rápido. Aqui também, eu acho que, lá está, perdem muito tempo a trabalhar determinadas coisas. E depois, de repente... porra, estou na 6ª temporada, tenho que embrulhar isto num instante. Sim. E a Arya foi a mesma coisa, percebes? A Arya sai de bravos a dizer, eu sou a Arya da casa Stark e vou voltar para casa. Espera, vou só dar de comer os filhos a um tipo e a seguir matá-lo e sorrir como se nada fosse. Não. Foi isso que aconteceu. Sim, mas não, acho que ela, lá está, passou ali tempo a aprender métodos para provavelmente ser mais eficaz enquanto assassina. Sim. Talvez até com ideias do primeiro mestre dela, do Sírio Forel. Ele era de Bravos, de facto. Sim. E ela foi para lá aprender e acho que aprendeu o suficiente, mas que não se quis juntar àquela, não é isso que eu estou a dizer. Ordem. A questão é que não faz sentido ela e a irmã saírem de cenas destas a sorrir. Percebes? As duas juntas no mesmo episódio até? Já não sei se terá sido no mesmo. Não foi. Eu acho que foi no anterior, a sim. Sansa foi no nono e acho que a Arya sim. foi no 10º. Mas foi exatamente o mesmo tipo de final de cena, percebes? Em que elas fazem e depois afastam-se do local a caminhar e tens o panning out, o zoom out da cena em que tem um sorrisinho de escárnio e de felicidade secreta perante aquilo que acabou de acontecer. E quer dizer, o facto da Arya sair de Bravos a dizer eu sou a Arya da casa Stark e vou voltar para casa e depois fazer aquilo assim, não é suposto estas duas personagens terem gosto nisto, percebes? Terem prazer, sim. É aí que eu quero chegar, não faz sentido, a personagem não evoluiu assim. Eu não acho que a Arya tenha prazer necessariamente em matar. Acho que mas ela tem prazer sorriso... acho que ela tem prazer em eliminar as pessoas da sua lista, pessoas que fizeram mal à sua família. Está bem, o Ramsay também fez mal à Sansa, não é? Por essa ordem de ideias, mas eu não acho que aquele sorrisinho seja adequado às personagens. Pronto. Olha, vamos falar da Batalha dos Bastardos. O episódio mais caro da série. Sim. Custou mais de 11 milhões a fazer. Sim, estupidamente caro, estupidamente longo a produzir e agora na próxima temporada vamos ter um ainda mais aliás, acho que longo. Todos eles vão ser mais caros do que este, é o que apontam. Sim, mas em termos de orçamento. Este episódio que eu estou a referir foi gravado ao longo de quase 2 meses, sempre à noite. Pronto. É assim, o Battle of the Bastards demorou 25 dias a ser filmado, o que é o dobro do normal para uma série. É verdade. Teve 600 membros de apoio à produção, portanto estamos a falar de... figurantes, etc. Eu ainda nem cheguei aos figurantes. Isto são 600 crew members. Só de equipa de produção? Sim. Ok. Entre cameraman, entre operadores de câmara, maquilhadores, os figurinistas. Já agora, deixa-me só dizer, continuo a dizer, excelente trabalho do Sapochnik. Eu revi o episódio e continuei a sentir o aperto. Aquele episódio cria um aperto. Está bem feito. Está muito bem feito. Tens 500 extras entre arqueiros, espadachins, divididos entre os Snow e os Bolton. Depois foram multiplicados digitalmente. Sim. Tens 70 cavalos reais. Sim. Para os quais se teve que pôr gravilha no chão, porque eles não caminham e não se sentem confortáveis em lama. Portanto, eles tiveram que espalhar 160 toneladas de gravilha. Isto foi um pesadelo. E tiveste 4 equipas de câmaras. Sim. 4. Sim. Isto é um pesadelo. Este episódio já foi falado na altura, quando saiu. Isto foi um pesadelo logístico. Mas Game of Thrones é perita nisso. Já teve vários pesadelos. Teve o pesadelo para financiar Blackwater, que foi logo no início, é normal. Tiveram de suplicar por mais $2 milhões à HBO para conseguirem fazer aquilo. E mesmo assim não teve a escala que teve nos livros, mas pronto, não é TV, é livre, os orçamentos os orçamentos para a série e para a imaginação são diferentes. Claro. Mas este superou tudo, até superou o
o episódio da batalha na muralha. Sabes que aquela cena depois do Rickon morrer e do Jon cavalgar a alta velocidade em direção ao exército, e em que ele depois fica no chão e vê-se aquele plano. Eu até não desgosto desse plano em que ele está com a espada e vem com o exército. São cavalos reais. Sim. Aquilo são mesmo cavalos reais. E eles dizem que tentaram filmar tanto quanto depois possível. Cruzam os dois exércitos. Sim, mas são, portanto, são os 35 cavalos para cada lado, e eles tentaram replicar tanto quanto possível todos os movimentos ao vivo dos cavalos, para depois os conseguirem multiplicar digitalmente. Os cavaleiros corriam mesmo uns para os outros, cruzavam, e depois eles digitalmente remasterizavam aquilo e faziam as simulações de embate para dar o efeito que nós depois vimos. Eu na festa da HBO, estava-me agora a lembrar, na festa da HBO eu falei com o produtor executivo de True Detective, o Scott Stevens, acho que é Scott Stevens. Foi uma conversa muito, muito interessante em relação a desafios de produção. E um dia eu só adorava falar com um produtor de Game of Thrones, com um dos produtores executivos de Game of Thrones, só para perceber qual era o estado de espírito deles. Falaram sobre o tracking shot ou não? De True Detective? Não. Falámos mesmo só de coisas genéricas, de quanto tempo é que demora isto, logísticas, etc. Esse tracking shot é conhecido. São vários... Qual deles? Em que temporada? Só vi parte da primeira. Só é na primeira. É o tracking shot em que o Rust e o Ginger entram na casa e tens, já não me lembro, são 4 minutos de filmagem ininterrupta em que tens que coordenar... Isso é tipo Arca Russa. Arca Russa é um filme de 90 minutos só com um plano. Mas aqui não é só a questão de ser um plano, não é? A câmera está sempre a acompanhá-los com, mas na Arca Russa também. Com embates e trocas de posição e filmagens interiores e exteriores. E aquilo é absolutamente alucinante. Na Arca Russa também. Experimenta a Arca Russa. São 90 minutos. O Birdman também fez isso em várias cenas. Mas aí o Birdman colou e às vezes até se vêem ali os cortes. Mas aqui não é. Aqui sim. Em True Detective é mesmo seguido. Aquilo é absolutamente alucinante ver aquilo e quando tu pensas que aquilo foi filmado mais do que uma vez e tudo o que tens que coordenar para bater certinho, porque não podes quebrar a rodagem, não é? Sim. É alucinante. Eu acho que aí há mais paralelismo com teatro, até na performance dos atores, no caso, porque não tens aquela forma de cortar e colar vários takes diferentes. Não, é tudo um take, tens de filmar. Quem está na câmara tem de aguentar o peso da Steadicam, porque não há forma e aquilo ainda é pesado. E quem está a atuar, tem de fazer tudo aquilo num take. Aliás, uma das melhores cenas que eu vi esta temporada televisiva, estamos a dispersar, mas vou só acabar este ponto. Uma das melhores cenas que vi nesta temporada televisiva foi do primeiro episódio da última temporada de Jane the Virgin, em que tens um monólogo de 7 minutos de Gina Rodrigues, um quase monólogo, que é absolutamente formidável, em que ela está passada dos carretos, porque aconteceu algo na série, que eu não vou dizer o que é, e é um monólogo formidável em que ela tem variações de entoação e de humor e de prestação, e é genial. Tentem ver isso, se puderem. O monólogo completo está no YouTube, tentem ver isso. Nesta temporada também tivemos finalmente a morte do quinto rei, que ainda estava vivo. Essa cena foi boa. A cena do Euron a confrontar o irmão. Essa foi uma boa cena. Sim, acho que o Euron é uma personagem bastante sombria, não é? Sombria, não é que vai ele ser uma seja personagem-chave para esta última temporada. Não é que ele seja brooding como o Jon Snow, não é nesse sentido, mas ele está envolto em bastante controvérsia e não inspira nada de bom, não é? E o facto de ele ter chegado a Pike numa noite de tempestade e ter sido o irmão o ter apanhado à noite naquela ponte, quer dizer, eu não me lembro se foi na série, se foi nos livros. Eu tenho a ideia de ter apanhado qualquer coisa sobre o próprio Balon estar a ter sonhos em que morria na ponte com chuva, e depois aconteceu isto com o irmão, não é? Portanto tem a sua piada.
O Euron, que é interpretado pelo Ozbeck, também de Borgen, já vos disse para verem Borgen, experimentem, e que também foi apresentador da Eurovisão. Pronto. Só para dizer, temos um apresentador da Eurovisão no elenco de Game of Thrones. Pronto, um apresentador da Eurovisão que ganhou o Kingsmoot, não é? Foi eleito o rei das Ilhas de Ferro. E, dito isso dessa forma, até parece que a Filomena Cautela pode vir a ser rainha de algum reino. God, I hope not. E depois temos a Yara e o Theon a fugirem. Sim. Fugirem para Meereen. Estrategicamente aliarem-se à Daenerys, que sai de Meereen e da Baía dos Escravos, agora renomeada Baía dos Dragões, com alguns barcos a mais do que esperava, porque de repente tem o apoio. Sim, e de repente tem o apoio tem, para além de um exército Dothraki, tem o apoio de 3 casas, os Greyjoy, sim, os Martell e os Tyrell. Exatamente. Pronto, tudo casas matriarcas. Neste momento sim. Ellaria Sand consegue fazer a sua pequena revolução, o seu pequeno golpe de Estado. Pronto, mata o príncipe Doran. Sim, foi uma história francamente mal explorada. E aliás, nesta temporada nota-se isso, porque temos o golpe de Estado em Dorne. E tens a chegada depois só temos aquela cena final com o Varys. Tu tens a chegada do Jaime com os 2 corpos, não é? Sim. Depois tens essa cena... Com um corpo. Com 2? Não, o outro ficou no barco. Pronto, o outro depois é morto, sim. Vai dar ao mesmo. Yeah. E depois tens este finalzinho, pronto. Puto estúpido virou-se de costas para uma gaja com lança. Idiota. Acontece. Sim, Ok, em relação a essa cena da Daenerys, parabéns pelas caras de peido, toda a gente. Estão todos com cara... Desculpa, o Varys então parece estar bem a cheirar qualquer coisa boa. O Varys que andou a fazer jetpacking. Estou a fazer cara firme. Não, firme para não mandarem uma valente sentadela no trono, não é? Pronto, a única coisa que eu achei piada nessa cena... Ainda eram mortos pelo Tyrion. Pronto, eu achei piada à música. Pronto, de resto foi... A música foi bem trabalhada. Pronto, isso é que eu estou a dizer. A música dessa cena em concreto... Pronto. Ainda não falámos sobre isso, mas a Cersei finalmente é eliminado. Aqui esta temporada marca o fim também do jogo religioso. Na verdade, pelo menos da fé dos 7 e do extremismo religioso. A fé dos 7, não podemos dizer isso assim. Aliás, tu tens um episódio aqui que tem o nome de uma das divindades. Sim. Tens um episódio que se chama The Book of Strangers. Sim, não é? ok. Pronto. Não podes dizer que foi eliminada a fé dos 7. Isso não é justo. Não, foi eliminado o extremismo. Neste caso, o grupo de extremistas. Foi eliminado o grupo de extremistas. Agora, tu não sabes que repercussões é que isto vai ter, não é? Tu eliminaste... Pelo menos na sétima não encontro grandes repercussões. Pronto, tu eliminaste aquele grupo de extremistas, o que não quer dizer que não surjam outros, mas a fé dos 7 continua lá, todos eles a praticam. A Cersei o que fez foi eliminar um dos grandes pilares, não é? Que foi o próprio septo. E eliminou vários dos seus adversários de uma só vez. Cersei deu uma de Mad King e matou os herdeiros da casa Tyrell, matou o pai Tyrell, não é? Sim. O Mance, acho que também lá estava. Matou o pai Tyrell, matou o Loras e a Marjorie, matou o High Septon. Quer dizer, ela não matou a Marjorie, não é? Matou, sim, ela tentou até... a Marjorie morreu primeiro. Morreu antes da explosão. Matou o High Sparrow matou o Kevin Lannister também, que também é um pormenor delicioso no meio disto tudo, porque era uma pessoa que também lhe estava a dar muitos problemas. Claro. Não lhe dava jeito. E acabou também por indiretamente causar a morte do filho. Pronto. E aqui cumpre-se a profecia que lhe foi feita em criança, em que ela ia sobreviver aos 3 filhos e que os 3 filhos iam ter mortalhas de ouro. Uma das cenas iniciais desta temporada, se não tem erro. É nesta? Ou de um dos episódios, não tenho certeza. Já não sei se é nesta cena anterior que temos a profecia da... Sim.
daquela bruxa. Sim. Depois tens várias mortes nesta temporada, não é? O Rickon morre porque não sabe fazer zigue-zague. Exato. A Osha morre. E isto não é embirração. Isto é, o puto foi estúpido. O puto podia ter feito zigue-zague. Portanto, e já dissemos isto na altura. Isso é verdade. Eu estava a ver um vídeo hoje que dizia: So Rickon dies because he can't zig and he can't zag. Portanto, morre a Osha também. Uhum. So long. Ninfa Tonks. So long. Tá bem. Morre o pai Bolton. Sim. A madrasta Bolton. E o meio-irmão Bolton. Sim. É? Pronto. Mortes pelo... Morre o Ramsay, obviamente. Morre o Blackfish. Sim. A lutar pelo seu castelo, orgulhoso como era. Pronto. Uma personagem que também não foi assim muito bem tratada na série, mas... Sim, eles falam... Lá está. Há aqui alguns problemas nesse aspecto. É que falam muitas vezes de vários personagens como se fossem os maiores da sua aldeia, mas depois aparecem 5 episódios nem e é só isso, a maneira como ele aparece, não é? O Blackfish é apresentado no funeral do irmão, quando morre o pai da Cat. Sim. Pá, ele é um conde aí, não é? É horrível, ele não é... Mas depois aqui já querem que gostemos dele. Pronto, mas a personagem não está bem trabalhada, não é? E tiveste também um episódio formidável, foi quando o Hound regressou com o Ian McShane, que, eu queria ter visto mais daquilo. Não, para quê? Porque sim, não servia de nada. É o Ian McShane. Está bem, mas aquela plotline estava extinta em si mesma, não é? Sim. Foi só para te dizer que, olha, o Hound está vivo e está de boa saúde e está curado e agora tem um desejo de vingança porque mataram pessoas de quem ele até não desgostava a 100%. Sim. Pronto, foi para isso. Para ele se juntar ao Thors of Myr e ao Beric Dondarrion. Sim, está resolvido. Também não gostavam dos tipos que fizeram aquilo unilateralmente. E pronto, e que depois vão... E o Bran, com o High Sparrow, tornou-se o High Sparrow... com o Three-Eyed Raven. O Three-Eyed Raven, desculpem. Damn. O Three-Eyed Raven. Isto, bem, lá vai tudo a tirar-se para cima de mim. Caro Manuel, tu és um incompetente. Não, o Three-Eyed Raven. O Bran torna-se um Three-Eyed Raven. E aquela cena do Hodor continua a ser muito, muito boa. Eu tive que ver muita coisa para tentar perceber a 100% a cena. A sério? Tenho alguma dificuldade. Eu revi a série, não é? E vi na altura o episódio e procurei, porque acho que até gravámos gravaste comigo. Sim. E já na altura me fez alguma confusão porque não percebi logo o que é que se estava a passar, não é? Porque aquilo é muito... acontecimento dentro de um acontecimento dentro de um acontecimento, verdade. Percebes? E quando tu tentas desconstruir aquilo... Não gravei este contigo. Mas eu acho que nós chegámos a falar sobre isso. Devemos ter falado. Gravei com o Edgar e com o Mário. Pronto. Quer dizer, o que se está a passar é o Bran está no presente. Sim. E faz uma trip maluca com o Three-Eyed Raven, não é? Sim. E enquanto está nessa trip maluca, há coisas a acontecer no presente. Sim, é Inception, basicamente. E o Hodor no presente já é o Hodor. Sim. Mas é o Hodor no presente porque o Bran foi ao passado. Sim. Porque ele no passado não era o Hodor. Porque ele influenciou o passado. Ele influenciou o passado ao fazer o Args. No presente. Sim, o Hodor, em criança, teve uma visão do Hodor. Em adulto, teve uma visão da sua própria morte. Teve uma visão do próprio Bran, não é? Porque ele viu o Bran. Ele viu o Bran. A questão é se eles ficam parados a olhar um para o outro durante bastante tempo, sim, não é? ele teve uma visão da sua própria morte. E por isso é que ficou com aquele problema. Pronto. Portanto, aquilo, tu tens que desconstruir um bocadinho aquela cena para... É muito a Inception, mas ainda mais complicado. Pronto. Porque o Inception ainda consegues perceber. Há vários níveis, as pessoas vão descendo nos níveis, o tempo vai ficando mais lento à medida que se desce e depois voltam a subir. Pronto, ok, tudo bem. Mas aqui é cruzamento. Pronto, lá está. É aquela questão das timelines, a manipulação do tempo, não é? E as ações realizadas
por pessoas do presente no passado. Isto é sempre uma temática recorrente quando há viagens no tempo, não é? Sim, sim, cuidado sim. com o que fazes no passado porque pode alterar o presente. E aqui foi mais o cuidado com o que fazes no presente porque podes alterar o passado que vai alterar o presente. Portanto, andamos aqui quase num... É confuso, não é? E eu não tenho problema nenhum em admitir que tenho que ver muita coisa sobre esta cena para tentar compreender, e se calhar continuo a não perceber como é que isto se faz, mas olha, I don't care. Mas é um bocadinho angustiante, sim. A cena eu vi um comentário, estive a ver a cena mesmo, um vídeo da cena para me lembrar, e havia um comentário que eu achei piada, que era: este tipo a partir de agora vai ter todas as portas abertas e vou-lhe segurar em todas as portas para ele passar. Mas foi criminoso. Vamos agora para tópicos mais... lá está, tópicos. A estreia foi nesta quarta-feira, a antestreia da série. Ninguém se chibou até agora. Incrível. A Arya fez devem ter todos assinado NDAs. A Arya fez uma April Fool's Prank. Sim, a com Arya o Jimmy revelou, Fallon. sim, a Maisie Williams revelou no Jimmy Fallon, no Tonight Show, que a Arya morre no segundo episódio da temporada. Foi April Fool's. Sim, foi mentira, calma. Foi April mentira. Fool's. Mas foi muito bem feito. Foi muito bem feito, as mãos dela a tremer, o ar de choque, está muito bem trabalhado. Porque Vejam ela esse tinha vídeo. acabado de dizer que Sim. lhes tinham mandado vários Sim. memos e não Sim. sei o quê. E está muito bem feito, porque até o próprio Jimmy Fallon fica assim um bocado tipo... Sim, muito bem trabalhado. Até o público é um silêncio. Mas o público não arrasador. sabia. Não, Eu não, acho não, que o não, público não sabia. Não, o público não sabia da O piada. público do estúdio não sabia da piada, não é? Mas foi muito bem trabalhado. Procurem, porque foi um excelente momento. Mais, o Kit Harington esteve no programa do Stephen Colbert. Isso aliás, é o teu departamento, porque já pronto. falámos sobre Aliás, isto, eu não vi nada. O Kit Harington vai apresentar o Saturday Night Live este sábado, portanto, se estiverem nos Estados Unidos, legalmente tenho de dizer isto, ou num sítio que passa o SNL dentro de horários fixe, saquem, vejam. Mas ele esteve no programa do Colbert e foi interessante. O Colbert esteve a tentar adivinhar os finais da série e pediu ao Kit Harington para fazer uma cara séria sem transmitir nenhuma informação. Portanto, a cara de Jon Snow. E finalmente o Stephen Colbert acertou no final. Acertou no final da série. Então. Jon Snow tem um filho chamado Tony. Casa Stark. O Tony Stark é o Homem de Ferro. E o Kit Harington confirmou. Portanto, vamos ter o Robert Downey Jr. no final da série. Está-se bem. O crossover derradeiro. Fine by me. Mais pessoas que já sabem o final da série. Não contem. A Rose Leslie não sabe. A mulher do Kit Harington, que afinal a sabe toda, ao contrário do John. A mãe da Emilia Clarke já sabe o final da série. Ela também revelou isto. Portanto, mãe de Emilia Clarke, não diga nada, por favor. Acho que é um bom conselho. Como disse, a estreia foi na quarta-feira passada. Foi no Radio City Music Hall. Eu não estive lá, que é uma pena, mas pronto, é a vida. Tinha coisas para fazer. Não dá para tudo. Não dá para tudo. Recebeste o Covid e fizeste RSVP, não? Sim, porque tinha de gastar ainda algum dinheiro a comprar o bilhete e vamos ter a nossa antestreia cá e não vale a pena. Ainda tenho as watch parties para preparar, pronto. E na after party, quem é que esteve a passar música? Não foi o Hodor, não foi o Christian Narn. E que é ainda mais, que é ainda estranho e talvez um pouco criminoso. Então. Quem foi? Não sei, só sei que não foi ele, porque ele é DJ, é completamente absurdo não ser ele. Ele ia lá para se divertir, não ia lá para trabalhar, não é? Pois. Bem, nós vamos ter a nossa... Não é antestreia, porque vai ser uma estreia em simultâneo. Somos Portugal, somos um mercado pequeno, não dá para tanto, não é? A HBO vai fazer o seu evento de estreia, então passatempos. Eles pediram para dizer isto e eu, ok, está bem. Então há passatempo no Facebook e não sei se no Instagram deles também, portanto vejam, há onde aparecer os passatempos para os fãs irem. Vai ser às 2 da manhã em simultâneo com a estreia, mas numa sala de cinema, que acho sempre que é a melhor forma
de ver Game of Thrones. Nós vamos organizar as nossas próprias watch parties em Lisboa e em Aveiro. Se tiverem um bar e se quiserem juntar ao calendário e ao mapa, digam-me, porque estou aberto a isso, falamos. Para já, as que temos vão acontecer todas as segundas a partir de 15 de Abril às 9h30 da noite. Vai ser giro, vai ser divertido. Tu vais estar lá. Uhum. Sim. Estás muito entusiasmada. Estou a pensar nas horas de sono que não vou ter. Às segundas às 9h30? Não, a ideia é a malta ter horas de sono. Sabes que o episódio começa às 9h30, nós ainda vamos gravar, ainda temos Sim, que chegar verdade, a casa, verdade. não é? Sim, é verdade. Eu ainda tenho de arrumar as coisas e de editar o episódio. Sim, é verdade. Mas é a vida. É como diria Tony Carreira, é a vida que eu escolhi. As watch parties vão ser em Lisboa e em Aveiro, como disse. Em Lisboa na Cervetoria e em Aveiro na Taberna do Rocabilio, é no bairro do Alboi. Passem por lá e façam a vossa reserva com o Diogo. Eu não tenho o dom da ubiquidade, portanto só vou poder estar numa das watch parties de cada vez, mas já está aqui prometido, eu vou fazer uma gravação ao vivo da cabeça do Ned em todas as watch parties. Pronto. Mas em todos os dias do episódio vão ser todos gravados ao vivo, mas vou fazer uma gravação da Watch Party de Aveiro no dia 29 de Abril. Vai ser uma gravação ao vivo e vai ser giro e ainda estou a tentar confirmar convidados. Portanto, nem que sejam 2 pessoas do público. Tipo, preço certo. Está-se bem, pronto. Quem dá mais? Quem dá mais? Não, mas vamos tentar convidados fixes. Para o primeiro episódio da Cabeça do Ned já tenho um convidado confirmado. Vai estar lá comigo e com a Marta. Tu já sabes quem é o convidado? Já te disse, não? Ok, então vou dizer agora quem é o convidado. É uma lenda da televisão portuguesa. O nome dele já deve ter passado pelos vossos olhos, pelos vossos ouvidos várias vezes. Ele escreveu Programa da Maria, escreveu para o Herman, escreveu várias outras coisas. Eu tenho medo de dizer escreveu para isso filmes. Eu tenho medo de dizer algo que ele tenha escrito e de facto não tenha escrito. Mas ele foi certamente metade do Cebola Mole. Filipe Homem Fonseca vai estar na Cabeça do Ned para a estreia desta temporada. Vai ser muito interessante tê-lo como convidado. Eu não sei se vamos conseguir a promessa que eu te fiz, Filipe, mas em relação à distribuição de tempo, mas vamos ver na altura como é que isso dá. Por isso apareçam nas watch parties. Para mim são a melhor forma de ver o episódio, rodeado de fãs, ter a experiência completa, é mais fixe. Sim, tu já estiveste nas watch parties e é melhor assim. Sim, é diferente. Acho que são coisas diferentes. Pronto, isto depende. A última temporada vai ser uma experiência diferente, não é? Mas, quer dizer, houve outras temporadas em que não se passou nada nos episódios, não é? Sim, nestes episódios vai-se passar alguma coisa. São 6. Tem que passar, não é? São 6 e são os últimos 6. Portanto, a coisa tem que acontecer de alguma maneira. Pronto. Entretanto, façam like na página da Cabeça do Ned no Facebook. Os eventos estão na página do Facebook, portanto passem por lá. Não se esqueçam de fazer as vossas reservas junto de cada um dos bares. Sigam a Cabeça do Ned no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre a Cabeça do Ned. Sigam-nos no Spotify se ainda não subscreveram, ou no Apple Podcasts, ou no Google, onde quer que ouçam podcasts, nós estamos lá. Espero. Se não estivermos, digam que eu ponho o podcast por lá. Mais. O que é que me quero lembrar? Há novos teasers, há novos trailers. Esta quarta-feira houve uma iniciativa muito interessante promovida pela HBO. Eu vi isto no South by Southwest e queria que fizessem cá e fizeram, com menos pompa e circunstância, mas é importante que isto aconteça, independentemente se têm brindes de Game of Thrones para oferecer. Doem sangue. Foi uma iniciativa muito boa feita pela HBO Portugal em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Independentemente do dia, se puderem, doem sangue. É muito importante para todos. Um dia podemos ser nós a precisar. Por isso, passem pelo site do Instituto Português do Sangue e da Transplantação para saberem mais detalhes onde é que podem doar sangue. Há carrinhas a passear pelo país para fazer esse tipo de recolhas.
Eu um dia hei de doar sangue, é uma escolha pessoal, mas se tiverem essa disponibilidade, façam isso, independentemente das séries que vejamos, independentemente de tudo o que façamos, façam por isso. Acho que é sempre bom. Foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Estamos de volta para a semana, para a última temporada, para falarmos da 7ª temporada, aliás, de Game of Thrones e de novidades que possam acontecer até lá. Por agora é tudo. Marta, muito obrigado mais uma vez por teres paciência para isto. E vocês também, muito obrigado por terem paciência para isto. Passem a palavra aos vossos amigos. Vamos ter o Watch Party se queremos ter a casa cheia. Até à próxima, malta. Tchau.